Pessoal, bom dia. Vamos à nossa aula assíncrona da disciplina de Estrutura de Dados 2. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso estudo de algoritmos sobre grafos. Na nossa última aula, a gente viu o algoritmo de alcance e o algoritmo de busca em profundidade. Esses algoritmos permitem a gente conseguir saber se dois pontos dentro do nosso grafo, dois objetos, eles são conectados, se a gente tem um alcance. E no algoritmo de busca em profundidade, a gente vai explorar sempre em profundidade, a gente consegue identificar a ordem topológica que a gente tem dos nossos objetos. Então, vamos pegar aqui, ó, até eu tinha salvo o link daquele gráfico que a gente utilizou na última aula, que isso ajuda a gente para a gente não precisar digitar novamente. Eu vou colocar aí para vocês também, que aí dá para a gente poder acompanhar. Deixa eu pegar ele aqui e abrir. Legal, lá naquele material que a gente tem lá no simulador de grafos, a gente consegue salvar ele aqui, ó. Então, lá no Graph, no Graph Online, é aquele gráfico que a gente estava trabalhando na última aula. Então, lembrando aí, lá dos algoritmos que a gente tem, o DFS, que é o Depth First Search, ou seja, ele vai explorar em profundidade, ele sempre vai aqui, partindo aqui de um determinado vértice inicial, ele sempre vai explorar em profundidade. A ordem que ele vai pegar é a ordem numérica e ascendente que a gente vai ter, ou numérica ou de caractere, de qualquer objeto que a gente tem aqui. A diferença da busca em largura é que a partir de um vértice eu vou explorar todas as suas adjacências para depois em profundidade. Então, primeiro aqui do 1, ele iria para o 2, depois ele iria para o 3, e assim ele vai seguir. Então, ele utiliza uma estrutura aí um pouco diferente da busca em profundidade que a gente viu anteriormente. Para que a gente possa acompanhar a aula de hoje, a parte da implementação, no nosso material, que eu até coloquei síncrono de novo aqui, ó, no nosso material da aula assíncrono aqui, eu coloquei, tem um material explicativo sobre busca em largura aqui, que é o DFS, e tem aqui um arquivo fila H, que é a biblioteca de fila, a gente vai precisar de uma fila para poder resolver o problema de busca em largura aqui, e o nosso grafo propriamente dito, que é aquele que a gente já estava utilizando na nossa aula anterior. Então, voltando aqui lá na definição do nosso algoritmo de DFS, como ele está estruturado, como ele funciona, né? Então, na busca em largura aqui, ou BFS, Brief First Search aqui, ele está relacionado com o conceito de distância mínima. Então, se eu estou num determinado ponto, eu quero chegar num outro ponto, isso é denotado, é abstraído através de um grafo, qual a sequência que eu tenho que passar? Pessoal, desculpe, eu estou falando aqui e não apresentei a tela, né? Deixa eu voltar aqui. Agora que eu estava mostrando, eu estou vendo que não apresentei. Então, o que eu mostrei anteriormente, que é o material da nossa aula assíncrona, que a gente tem aqui, que está disponível, para a gente poder acompanhar, e eu carreguei aquele gráfico que a gente já tinha visto anteriormente, né? Aquele gráfico que a gente viu na aula passada. Então, a gente tem os algoritmos aqui de busca em profundidade, aqui, partindo de um determinado vértice. Então, se eu voltar aqui, ó, os algoritmos de busca em profundidade. Então, se eu partir do vértice 1, ele sempre vai explorar em profundidade. Se um vértice ele tem mais de uma adjacência, ele sempre vai buscar em ordem ascendente. Foi isso que eu tinha mostrado anteriormente. E agora, aqui que eu ia começar a falar da busca em largura. Então, da busca em largura, ela está relacionada com esse conceito de caminho mínimo. Ou seja, eu tenho um ponto inicial, quero chegar em um outro ponto, só que eu tenho várias conexões. Qual que é o melhor caminho? Isso está diretamente relacionado com problemas de roteirização, que é o algoritmo de Dijkstra, que a gente vai ver na nossa próxima aula. Para que a gente consiga entender o algoritmo de Dijkstra e implementar ele depois, a gente precisa ver o conceito aqui do algoritmo de busca em largura. Então, dado um determinado vértice, primeiro eu vou explorar todas as adjacências que ele tiver, para depois ir adiante. Então, por isso que a gente fala em largura. Então, ele não vai em profundidade. Esse aqui, o DFS, ele vai em largura. Então, o DFS, que é o Depth First Search, ele vai em profundidade. O BFS, ele vai em largura. Para que a gente consiga fazer essa implementação, a gente vai precisar de uma fila. Então, a gente vai criar uma fila de vértices aqui. Então, qual que é o pseudocódigo do algoritmo aqui? A gente vai colocar o primeiro vértice aqui na fila, e enquanto a minha fila não estiver vazia, o que eu vou fazer? Vou pegar esse primeiro vértice que eu tenho. Então, no caso aqui, ó, o primeiro que eu iria pegar aqui seria o A.
o A aqui, ele vai estar dentro da minha fila aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, eu vou ter uma fila. Então, aqui eu tenho uma fila. Coloquei o A na fila. E aí eu vou visitar o primeiro que eu tenho. Vou tirar da fila e visitar. Então, tirei o A da fila e visitei as adjacências do A na fila. Qual que é todas as adjacências? B, C. Então, o B, o C e o D. Ó. Foi todo mundo para a fila. As adjacências do A. Vou pegar o próximo da fila. Quem que é o próximo? O B. Tiro o B da fila. E vou colocar todas as adjacências do B na fila. Ó. O D e o F. Não, desculpe. D, C e E aqui. Ó. D, C e E. Deixa eu ver se eu tenho uma borracha aqui que eu consigo apagar. Borracha. Aqui eu consegui apagar. Deixa eu voltar lá. E aqui é o E, né? Que é as adjacências do A é o B, C e o E. Agora eu estou no B aqui, visitei o B. Quais são as adjacências do B? D e F. Vou colocar aqui na minha fila. Vou tirar o próximo da fila. Quem que é o próximo da fila? O C. Então agora eu vou visitar o C. Então repare, ó, eu estou no A. Primeiro eu vou visitar todas as adjacências do A para depois ir. E todo o restante a gente vai colocando na fila. Ó. Visitei o C aqui. Quais são as adjacências do C? O G. Vou colocar o G na minha fila. Vou pegar o próximo da fila, o E. Vou visitar todas as adjacências do E, que no caso tem quem? Tem o F. Mas o F, ele já foi para a fila. Então, ele já vai ser visitado. Então, eu não coloco o F aqui. Vou pegar o próximo da fila, o D. Vou visitar o D e vou colocar todas as adjacências do D na fila. Não tem. Vou pegar o próximo, que é o F. Vou visitar o F. Colocar todas as adjacências do F, que é o E. O E, ele não vai ser colocado porque ele já foi visitado. Vou pegar o próximo que eu tenho na fila, o G. Visitei o G, todas as adjacências do B. Pessoal, estão me ouvindo aí? Deu um pique aqui na minha conexão. Voltou? Beleza? Então, a gente está aqui na nossa busca em largura. Então, reparem, aqui eu só estruturei de ordem topológica, aqui parecendo uma árvore, só para a gente conseguir ver em largura. Se fosse em profundidade, ele ia fazer o quê? A, depois o B, depois o D. Depois volta no B, ia no F. Volta, volta, ia no C, ia no G, volta, volta, depois ia no E. Então, se fosse em profundidade, seria um outro percurso. Qual que é a diferença? Depende do que a gente quer fazer. No busca em largura, é muito utilizado para quê? Para que eu consiga achar o menor caminho. Então, eu estou no A. Para saber para onde que eu vou, eu tenho que verificar todas as adjacências em largura aqui, qual que é a distância. Beleza, depois eu vou para o D. Eu tenho que verificar todas as adjacências. Então, a gente utiliza esse conceito aí que a gente chama de relaxamento de vértice. Então, eu não vou direto explorando. Eu estou num determinado vértice e eu verifico todas as possibilidades para depois ir realizando um caminhamento. Então, vamos olhar aqui. Esse aqui ó, é aquele grafo que ele está desenhado. Então, dado esse dígrafo aqui que a gente tem, né, esse gráfico direcionado, fazer o BFS nele. Então, partindo aqui de um valor inicial, então vamos aqui, ó, vamos colocar aqui como inicial 1. Ó, então, a gente vai ter a nossa fila de vértices aqui, ó. Vamos criar a nossa fila aqui, ó. Aqui vai ser a nossa fila. Então, a gente precisa da fila. Ó, primeira coisa é o quê? Pegar o primeiro elemento, a origem, e colocar na fila. Beleza. Coloquei 1. E aí eu vou tirar. A minha fila está vazia? Não. Então, vou tirar o elemento e vou visitar ele. Ó. Tirei 1, visitei ele. Agora, o 1 tem adjacência com quem? Com 2, com 3. Então, 2 e 3, eles vêm aqui para nossa fila. Vou tirar o próximo. Quem é o próximo da fila? O 2. E vou visitar o 2. O 2 tem adjacência com quem? Tem adjacência com o 4. O 4 vai para a fila. Agora eu vou visitar o próximo. Quem que é? O 3. Ó, tá vendo que eu estou visitando, que eu estou no 1 e eu estou visitando todas as adjacências primeiro? Ó? O 3 tem adjacência com quem? Com o 9. Então, o 9 vai para a fila. Vou pegar o próximo da fila. Quem que é? O 4. O 4 tem adjacência com quem? Tem adjacência com 5 e com 7. Então, vamos colocar lá. Ó. 5 e
7. Vou pegar o próximo da fila, 9. O 9 tem adjacência com quem? Com ninguém, né? A gente já pegou o 9. Agora, vou pegar o próximo da fila. O 5. O 5 tem adjacência com quem? O 5 tem adjacência com o 3 e com o 7. O 3 e o 7 eles já foram para a fila? Já. Então, não vai de novo. Vou pegar o próximo da minha fila aqui, que é quem? O 7. O 7 tem adjacência com quem? O 7 tem adjacência com o 8 e com o 9. O 9 já foi para a fila. Então, ele vai colocar aqui só o 8. Vou pegar o próximo da fila, que é quem? O 8. O 8 tem adjacência com quem? Com 6 e com 9. O 9 já foi para a fila, vai vir só o 6. Vou pegar o próximo da fila, o 6. O 6 tem adjacência com quem? Com o 2 e com o 7. O 2 e o 7, eles já foram para a fila. Não vai de novo. Tem mais alguém na fila? Não. Encerrou o BFS. Por quê? Porque a minha fila ficou vazia. Então, eu coloco o primeiro elemento da fila e, enquanto a minha fila não ficar vazia, eu vou colocando todas as adjacências que ainda não foram para a fila, ou a gente não marcou como visitado. Lembra lá o nosso vetor de visitado? Então, a gente vai utilizar ele nesse conceito. Se foi para a fila, a gente vai colocar ele. A gente marca lá, né? Então, a gente tem aqui no nosso percurso 1, 2, 3, 4, 9, 7, 8 e 6. Vamos ver lá naquela representação nossa aqui, ó. Deixa eu até colocar menor, só para ver se a gente acertou, né? Deixa eu colocar no default. Aqui, eu acho que a gente está com o mesmo gráfico, né? 1, 2, 3, 4, 5... o 5 está com 7, 6, 8. Acho que está certo aqui, né? Ah, tá faltando 7 para o 9 aqui, ó. Connect Vértice, 7 para o 9. Direto, ó. 7 para o 9. Tinha faltado isso aqui, ó. Apesar que eu acho para a gente que não ia fazer diferença. Ó. Então, vamos aqui em algoritmos. Ó, busca em largura. Partindo do 1 aqui, e a gente vai ver, ó. 1, 2, 3, olha lá, ele vai mostrando todo o percurso. Aqui a gente consegue diminuir, ó, mas ele, 1, ó, e aí depois ele foi para o 2, depois ele foi para o 3, ó, tá vendo a ordem aqui, ó, 2 e 3. Depois do 3, ele veio para o 4. Depois do 4 aqui, olha lá, ele veio para o 9, ó, 4, ele veio para o 9. Depois foi o 5, 8 e 6, ó, 5, 8 e 6. Então, essa simulação que a gente acabou de fazer aqui, deu certo aqui com o algoritmo que está implementado aqui no Graph Online, que a gente consegue visualizar aqui. Deixa eu pegar esse grafo aqui, ó. Ó. Eu peguei e coloquei o link dele aí, para vocês não precisarem desenhar e quiser fazer os testes aí, igual a gente está trabalhando aqui. E aí, para que a gente consiga implementar ele, como a gente acabou de ver, a gente vai precisar de uma fila. E a gente implementando ele já vai ser a base para o algoritmo que a gente vai ver na semana que vem, que é o algoritmo de menor caminho, que é o algoritmo de Dijkstra. A diferença nesse algoritmo de menor caminho lá é que a gente vai ter um conjunto de pesos associados às arestas. Mas isso para a gente é fácil, né? Porque a gente já viu, a gente está na matriz de adjacência. Se eu tiver a conexão entre os elementos, a gente pode ponderar ele, simplesmente colocando um valor. Aqui também, quando a gente vai fazer a conexão, ó, nas nossas arestas, a gente consegue ponderar ela. Beleza? Ó, então, vamos lá aqui, vamos realizar a nossa implementação. E aí, depois vocês vão pegar esse aqui e vão fazer como atividade, mostrar o BFS e o BFS. Então, pegando aqui ó, aquele código que a gente tem, a gente vai precisar aí do nosso vetor de visitados da mesma maneira. A gente tem aqui o algoritmo de exploração, né? Que é o algoritmo para a gente ver o alcance do grafo. A gente tem o nosso algoritmo de busca em profundidade e vamos criar o nosso algoritmo de busca em largura. Eu até vou copiar esse de busca em profundidade aqui, ó. Vou renomear para busca em largura, porque o começo vai ser igual. É a mesma coisa aqui no começo, ó. Tem o J, a gente vai ter um contador que vai zerar. Vou zerar o meu vetor de visitados, ao invés de explorar BFS, a gente vai explorar BFS. A gente vai passar uma origem, depois a gente vê o vetor resultante do nosso vetor. Então, aqui, o básico que a gente tem que fazer é a mesma coisa. Vai mudar o quê? Lá no nosso código de exploração. Que o nosso código de exploração, o que ele vai ter que fazer? Pegar o primeiro elemento, que no caso é a minha origem, vai colocar ele dentro de uma fila, e enquanto a minha fila não estiver vazia, eu vou pegar esse elemento, vou verificar as adjacências dele, colocar dentro da fila e ficar dentro desse loop.
Então, aqui a gente não vai fazer uma implementação recursiva. Beleza? Aqui no nosso busca em largura. Vou copiar esse código aqui, que eu fiz essa alteração, coloquei aqui no chat já. E agora a gente vai fazer o nosso algoritmo de exploração do BFS, que é ele que tem a diferença, né? Então, vamos colocar tipo void, explora, o que eu coloquei aqui? É busca? Explorar, né? Explorar BFS, ou seja, a minha busca em largura. Então, vamos receber o nosso grafo, passagem para por valor mesmo, que a gente não vai alterar, né? E o nosso vértice aí. Esse vértice que a gente vai receber é a nossa origem. No caso, como ele não vai ser recursivo, eu até poderia colocar a origem aqui. Quando é recursivo, a gente fala qualquer vértice. Então, o que a gente vai precisar aí? A gente vai precisar utilizar uma fila. Ah, e qual fila? Eu coloquei aqui, ó, como eu mostrei no começo da aula, um material aqui, ó, tá o fila.h. Então, peguem ele aqui, ó. Ah, e eu coloquei uma animaçãozinha também aqui como material complementar, tá vendo, do YouTube? Que é essa aqui, que vai mostrando aqui o BFS funcionando em termos de animação, que a gente tem a fila aqui, ó. Tem a implementação da fila, pega o primeiro elemento, coloca na fila e depois a gente vai vendo a saída. O áudio está em inglês aqui, mas dá para colocar uma legenda aqui, mas o legalzinho aqui é a animação. Então, aquilo que a gente acabou de simular aqui é o que vai mostrando aqui nessa animação, beleza? Então, vamos importar aqui aquela fila, né? Senão a gente não vai conseguir utilizar aqui, ó. Então, lembrando, tem que estar no mesmo diretório, viu? Fila.h. Eu vou dar um Ctrl B aqui no meu código, ó, só para vocês poderem ver aqui, ó. Na pastinha minha aqui, ó, de grafos, ó, meu fila.h está no mesmo diretório aqui, ó, do meu arquivo.c, beleza? Senão não vai dar certo. Então, ó, importei o fila.h, entre aspas, que eu estou pegando o mesmo diretório. Aí agora aqui a gente vai conseguir utilizar a nossa fila aqui para que a gente consiga resolver o nosso problema. Vamos declarar um J que a gente vai precisar lá percorrer para poder verificar as adjacências a partir do meu vértice atual. Vou chamar aqui a gente vai receber um vértice. E esse vértice a gente vai colocar na fila e aí depois a gente vai ter que verificar quem que é o atual que a gente está manipulando dentro desse processo de explorar. Então, vou criar uma variável atual aqui, que eu acho que fica mais semântico. E a gente vai criar uma variável de tfila. Tfila, por que está minúsculo? Ela na implementação. Ó. Se vocês quiserem, tiver até curiosidade, ó, dá 2 cliques aqui no fila H, dá para a gente ver a implementação. Ó. Tá vendo? O nosso dado está com um ponteiro, né? Início, fim. Então, está utilizando uma fila dinâmica. Até o tfila aqui está minúsculo, ó, se você quiser colocar maiúsculo, pode colocar. Só para ficar naquele padrão que a gente estava utilizando. Tá vendo? Ó? É aquela fila que a gente já viu. Ó. Não tem nada diferente aqui. Ó. Joia? Até se a gente quiser ficar printando a fila para poder ficar vendo ela passo a passo, é legal. Então, ó, tfila, vou chamar de fila aí, beleza? E aí a gente vai adicionando os elementos dentro da nossa fila. Quando eu tenho uma fila, eu tenho que inicializar ela, né? Porque a gente não tem construtor, não é orientação objeto. Inicializa, acho que eu coloquei inicializa fila. Eu acho que eu coloquei, porque eu inicializo quando o grafo, né? Aqui, ó. Reparem aqui, ó. Também inicializa fila, tá vendo? Porque se a gente usar só inicializa é o grafo. Então, vou inicializar aqui a minha fila. E aí, o que a gente faz? O primeiro passo. Esse elemento que eu recebi aqui, que é o meu V, que é a minha origem, eu já coloco ele de cara dentro da fila. Como que eu coloco ele dentro da fila? Em queue. Na minha fila, eu vou colocar esse V. Até se ao invés de chamar de V aqui, para ficar mais semântico, ó, vamos colocar origem. Então, eu coloco a origem ali. E aí, depois, o que a gente vai ficar fazendo aí dentro de um loop? Eu vou pegar o meu elemento que está dentro da minha fila e vou fazer um dequeue dele, para ele ser o nosso atual, beleza? E aí, só para a gente poder ver a ordem de passagem, lembra que a gente fez aquele count lá? Então, eu vou fazer com que o meu vetor de visitados, em qual posição? Nessa posição da origem aqui, ele vai ser o primeiro, né? Depois a gente vai ter que marcar isso lá também. Vou colocar mais conta. O que vai fazer aqui? O meu conte está de 0. Importante aqui, ó. Aqui, ó, o conte já está zerando aqui no Arcochamo. Lembra que a gente teve problema na última aula? Então, ele vai fazer aqui ó, a origem ser 1 aqui. E aí, depois a gente vai incrementando o nosso contador. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar dentro de um do while. Então, enquanto a minha fila não for vazia. Então, not
exempt da minha fila. Aqui é passagem por valor mesmo, né? Então, enquanto a minha fila não for vazia, o que eu vou ficar fazendo aqui? A gente tem que pegar esse elemento que a gente tem e ver quais adjacências que eu tenho com ele. Essas adjacências eu tenho que pegar e colocar na fila. E já marcar ele no vetor visitado para que ele não seja inserido novamente. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou fazer com que o meu atual, ou seja, só para poder ver qual vértice que eu estou atual, vai receber o quê? O DQ da minha fila. Então, o que ele vai pegar? O primeiro elemento. Então, ele colocou o primeiro, ele já vai tirar o primeiro. E aí, desse primeiro, o que a gente vai ver? A gente vai ver todas as adjacências dele. Como que eu vejo todas as adjacências? Eu já sei que esse atual meu é o vértice. Para me ver as adjacências dele, eu vou percorrer o quê? Todas as colunas que tiver com 1. Então, é aquele for, saindo de 0, enquanto meu J for menor que a quantidade de elementos que eu tenho, J mais mais. O que a gente vai fazer aqui? Eu tenho que verificar se tem adjacência, né? E se ainda eu não fui para ele. Então, se o meu grafo, né? G.grafo aqui, na posição do atual que eu tenho J, ou seja, nesse atual aqui, nessa linha, vou verificar todas as adjacências que ele tem. Se for igual a 1, ou seja, ou se for maior que 0, se a gente pensar num grafo ponderado, se ele for ponderado, maior que 0. Beleza? Só fazer assim. Se a gente deixar assim, já fica mais genérico, né? Não importa se vai ser 1 ou se vai ser qualquer valor aí. Então, isso aqui já facilita para a gente na implementação que a gente vai fazer do Dijkstra. E ainda eu não visitei ele. Então, se essa posição que eu estou visitando aqui, lá nessa adjacência, né? Eu não fui para ela ainda, ou seja, foi igual a 0, o que a gente vai fazer? Vou abrir e fechar chaves no if aqui, ó. Por que eu vou fazer os dois aqui? Eu tenho que visitar ele, eu tenho que colocar na fila, né? Então, em Kiwi, lá na minha fila, essa adjacência, que é o meu J. Então, estou no 1. 1 tem adjacência com 3 e com 5. Atual, que é 1. Na posição 3, é maior que 0? Tem adjacência. Já visitei? Não. Então, eu vou lá e coloco na fila e marco ele como visitado, na minha ordem de visitado. Então, lá, essa posição que eu estou colocando na fila vai receber o quê? Isso aqui é só para a gente saber a ordem. Do 1, o próximo foi quem? O 3. Depois foi quem? O 5. Então, a gente vai ver, a gente vai conseguir ver essa ordem topológica aí. E aí, no final, a gente consegue visualizar. Se a gente quiser ir printando aqui, ó, todo atual nosso, a gente já quiser. Dele. E aí, vamos colocar uma setinha, né? Qual que é a sequência que ele está passando aqui. Se a gente quisesse ver também qual que é a ordem dele, mas a ordem a gente vai estar printando lá. Então, vamos printar o nosso atual. Isso aqui vai servir para quê? Todo elemento que ele for visitando, que é fruto do DQ e da fila, a gente já vai mostrando ele. Acho que aqui tá ok, né? Vou colocar no chat aqui. Beleza. Então, qual que é a técnica aqui? Coloco na fila. E aí, depois, eu tiro da fila, visito as adjacências e coloco na fila. Pego o próximo da fila, visito as adjacências dele, colocando na fila, pego da fila, enquanto a minha fila não estiver vazia. Então, aqui, o BFS não é recursivo, porque a gente está utilizando uma fila aqui e a gente está utilizando a fila de vértice. Bem tranquilo, né? Não tem muito segredo, não. Vamos chamar o BFS agora. A gente já tem aqui um print. Vamos adiantar a nossa vida. BFS. O case 4 aqui, agora a gente vai ter o case 5. Vértice de origem. E ao invés de busca em profundidade, a gente vai ter a busca em largura, a partir da nossa origem. Top, né? Só copiar e colar. Vamos ver aqui se eu estou puxando aquele grafo. Lembra lá no carrega? Nossa, cadê o carrega? Cadê o carrega? O grafo atividade. Porque a ideia é que ele puxe esse grafo aqui, ó, para que a gente consiga visualizar se o que a gente está implementando de lógica aqui está funcional. Então, vamos lá rodar o nosso código aqui. Quando ele carregar, ele tem que carregar esse gráfico. Opa, deu erro lá. O que deu erro? F não declarado. Não é F, é fila, né?
Vou pegar da fila, beleza. Só corrijam aí na hora de fazer o enqueue, e aqui é fila. Acostumado a chamar só com F, com G, alguma coisa. Aí, sim, carregou o nosso grafo. Vamos ver se o nosso grafo está representando direitinho aqui, né? Deixa eu até puxar para cá, fica melhor para ver, eu acho. Aí, beleza, ó. Aqui a gente tem 1, tem com 2, tem com 3. Então, a gente pegar o 1, tem com 2, tem com 3. O 2 tem adjacência só com 4. O 9 não tem com ninguém. O 8 tem com 6 com 9. O 8 tem com 6 com 9. O 7 tem com 8 com 9. Ó, o 7 meu tá errado aqui, ó. Ah, lembra que eu não tinha colocado aqui o 9? Então, vamos adicionar aqui, a gente já salva, ó. O 7 está faltando ter adjacência com 9, ó. O 7 tem adjacência com 9. Agora o 7 tem adjacência com 8 com 9, ó. Eita, volta lá no site. Aqui, ó. 7 tem com 8 com 9. O 6 tem só com 2. Beleza, acho que tá ok aqui, né? Ah, faltou a gente colocar aqui, ó. Vamos olhar no código para a gente não precisar voltar. A gente colocou o case 5 direitinho. Colocamos aqui, ó. Na hora que a gente digitar o 5, ele vai chamar o busca em largura. Só faltou mudar aqui, ó. Isso aqui não importa, não. Beleza? Não vai mudar agora, só para a gente não fechar e abrir de novo. Tá, então, se eu colocar 5, é o BFS. E aí, vamos ver o nosso vértice de origem. Vamos colocar 1 aqui, só para a gente poder simular, né? Igual a gente está trabalhando aqui. Deixa eu até diminuir aqui, fica melhor. Aí, sim, vértice de origem, 1. Ó, do 1, ó, ele furou o 2, depois o 3, ó. Tá vendo? E aí, depois, ele foi pro 4, pro 9, pro 5, pro 7, pro 8, pro 6, ó. Ó, funcionou bonitinho a nossa busca em largura, o nosso BFS aqui, de acordo com que a gente tem. E aqui eu consigo ver a ordem topológica de caminho. Lógico, aqui eu já vejo, ó, o primeiro, o segundo elemento, e o que permitiu a gente fazer esse percurso é o nosso vetor, né? Então, o nosso vetor a gente consegue saber, ó. Então, aqui o índice 9, nosso vetor, o nosso vértice 9, ó, ele foi o quinto no percurso. O 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, o 5, ele foi o sexto no percurso, tá vendo? Então, a gente consegue ver aqui toda a sequência topológica que a gente tem, toda a ordem. E o legal é que a gente tem a fila também, né? A gente consegue ver a fila passo a passo. Quer ver, ó? Tem uma... Acho que a gente pode fechar aqui. Ó. Isso aqui é só didático, viu? Aqui, a gente pode printar a nossa fila e printar quem que a gente está visitando. Ó. A gente pode colocar visitando. A gente vai colocar o vértice que a gente está visitando e vamos printar a fila. E aí a gente consegue ver a fila, como que ela tá, né? Então, a gente olha a fila antes de fazer o dequeue, né? E a gente consegue ver quem que ele está visitando ali, ó. A gente tem uma função lá que é a print queue. Então, vou colocar um printf aqui, fila, 2 pontos, e vamos chamar a nossa print queue aqui. Print queue, passar a minha fila aqui. Passar por valor mesmo. Então, antes de tirar, eu vou mostrar como que a fila estava, e aí depois vou mostrar quem que eu estou visitando aqui, ó. E até se você quiser colocar aí um underline sleep. Vamos ver se funciona um sleep aí, só para a gente poder ver, tipo, passo a passo, qual que ele está visitando, hein? Vou colocar de 800 milissegundos. E aí a gente vai conseguir ver. Vamos só ver se isso aqui ficou visual. Opa, tem uma coisa errada ali. Ele só xingou o sleep só, sem ter problema não. Olha lá, ó, nosso gráfico, vértice de origem 1, ó. Dá para a gente ver um passo a passo bem legal aqui, ó, qual que ele está visitando e como que está o estado da fila. Por que isso aqui é importante? A gente tinha desenhado a fila aqui, né? A gente acabou apagando a fila, mas vamos simular aqui de novo, não tem problema. Ó, vamos olhar aqui, ó, origem. Então, quem que tá a fila aqui, ó, o vértice de origem é 1. Então, no começo, só tem quem na fila? 1. E aí ele foi lá e visitou 1. Quando ele visita 1, quem que ele coloca na fila? O 2 e o 3, ó. Tá vendo? A fila tá o 2 e o 3. Agora, quem que ele vai visitar? O 2. Quando ele visita o 2, quem que ele vai colocar na fila? O 4. Aí fica na fila quem? O 3 e o 4. Aí agora, quem que ele vai visitar? O 3. Aí ele vai adicionar na fila o 9. Ficou na fila o 4 e o 9.
Agora ele visita o 4. No 4, ele vai colocar na fila o 5 e o 7, ó. Colocou na fila o 5 e o 7. Visita o 9, não tem adjacência com ninguém. Pega o próximo da fila aqui, que é o 5. Pega o 5, tem adjacência com quem? Tem adjacência com 3 e com 7. Como o 3 ele já passou pela fila, ele vai adicionar só o 7 ali. Desculpe, o 7... Ah, não, o 7 já tinha sido adicionado pelo 4, né? Então o 5 não adiciona ninguém, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo que ele tá cinzinho aqui, ó, no percurso? Ele não adicionou ninguém aqui. Vai pegar o próximo da fila, que é o 7. O 7 tem adjacência com o 8 e com o 9. Adiciona só o 8, porque o 8 não tinha sido adicionado ainda, ó. Agora, na nossa fila aqui, cadê? Visitando o 7. Aí depois ele vai adicionar na nossa fila aqui, olha lá, ficou o 8, ó, tá vendo? Na fila ficou só o 8. Vai visitar o 8 vai adicionar na fila o 6, tá vendo? O 6 veio para a fila, vai visitar o 6 não tem adjacência com mais ninguém que não foi visitado, tem com 2, tira o 6 da fila, visita e encerrou. Por que que encerrou? Porque a minha fila acabou. Então dá para a gente enxergar com isso aqui, ó, todo o processo, inserção na fila, remoção da fila e visitando os vértices. Por que isso aqui é importante? Porque a partir disso aqui que a gente está vendo, até eu vou colocar como material complementar, a gente consegue entender o algoritmo de busca em largura que permite encontrar o menor caminho entre dois pontos, que é o algoritmo que é a base para os sistemas de roteirização, como o Google Maps, por exemplo. Então, tem vários pontos, eu quero achar qual que é o melhor caminho entre dois pontos, que é o algoritmo de Dijkstra, que é o que a gente vai ver na nossa próxima aula. Pessoal, deu para entender aí o algoritmo de busca em largura em grafos, como ele funciona, a implementação, essa estrutura de busca de utilização de fila de vértices? Beleza. Então, na semana que vem, que vai ser a nossa última aula, né? Então, nesse período agora, a gente vai realizar o estudo do algoritmo de Dijkstra. Depois, quando a gente... Então, no dia 22, né? Depois, quando a gente voltar lá em janeiro, a gente faz uma revisão em janeiro sobre esse conteúdo, sobre a parte de grafos, árvores em geral. A gente libera a pré-prova. Depois, na outra semana, a gente faz a correção da pré-prova, do nosso aquecimento para a prova, né? E já libera a nossa prova e depois a gente faz fechamento e prova final para quem precisar. Então, basicamente, lá em janeiro só ficou aí para a gente poder fazer as nossas provas. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, só me chamar. Não esqueçam também, a gente tem o Michel disponível aí, o Everton disponível como monitor, então podem pedir ajuda para ele. Joia, galera? Valeu, então. Até mais. Todo mundo se cuide aí. Valeu, galera. Até mais.